Bom, então, retomando. Então, a questão da ação social, então, seria isso. Questão de ação. A ação tem que ser entre pessoas, mais de uma pessoa, tá? Para você poder ter essa ação, para poder fazer o funcionamento da sociedade. Bom, o outro conceito do Weber é a questão de dominação. O que que acontece? Dominação é algo que é o poder que uma pessoa exerce sobre a outra, né? Então, no caso, essa questão da dominação que ele vai falar é a relação que o Estado vai ter com a sociedade, a relação entre pessoas, como é que uma pessoa domina a outra, né? E ele vai entender que isso tudo está relacionado à questão do poder. O poder é o quê? É você conseguir exercer uma influência sobre uma outra pessoa. E ele vai definir diferentes tipos de poder. Como que acaba interferindo isso? Como é que se faz essa dominação, tá? Então, o que que ocorre? Basicamente, poder significa a ideia de obediência. Então, quando um sujeito obedece, né, quando você acata as ordens de outro, você está obedecendo. Então, aquele sujeito, ele exerce uma influência sobre você, seja o sujeito ou a questão mesmo de Estado, né, que está presente em você. Então, o que que ocorre aqui? Né? Essa ideia do poder é a ideia de você reverenciar uma outra pessoa. Só que o que o Weber vai colocar é que existem diferentes formas dessa dominação, né? Essas diferentes formas de exercer esse poder. Então, seriam três, basicamente. A primeira, a dominação legal. O que é a dominação legal? É o Estado. O que é essa dominação legal? Está presente em questões jurídicas, em questões do, em questões de leis que são aplicadas, aquilo ali dá uma legalidade para as pessoas. Então, quando você está ali dizendo que você vai ser punido se você roubar, se você matar, se você, sei lá, jogar lixo no chão, qualquer coisa que esteja amparado por uma coisa jurídica, aquilo ali é uma dominação legal. Porque as pessoas entendem, quando olham ali para o Estado, entendem que aquilo ali, ele está ali porque nós colocamos, né? O Estado é uma forma de dominação que é permitida, né, está dentro de uma legalidade. Então, essa seria a dominação legal que ele fala, né, dentro de uma legalidade. A dominação tradicional seria relacionado aos costumes. Por exemplo, são regras, são crenças que a gente vai tendo ao longo da nossa formação que a gente entende aquilo ali a gente tem que obedecer. Ah, por quê? Porque é uma tradição, né? O paternalismo é uma forma de dominação tradicional, é um exemplo. Por que o paternalismo é uma forma de dominação tradicional? Porque isso, há séculos, milênios, se colocam que a força do masculino presente nas sociedades ocidentais. Né? A ideia de que o pai que é o que comanda tudo. Embora alguns fatos nos últimos anos, né, nas últimas décadas, melhor dizendo, já começam a modificar essa formação dessa família, esse questionamento do paternalismo, mas ainda assim é muito forte, né? Ainda está presente na nossa sociedade, né? Essa questão patriarcal. O patriarcalismo, ele é uma força tradicional extremamente forte, né? Extremamente poderosa ainda nesse momento. E a última é a dominação carismática. O que é o carisma? O carisma nada mais é do que, pegando o gancho com a filosofia, a maneira como que a pessoa exerce uma retórica, né? Então, a pessoa, quando você fala que a pessoa é muito carismática, porque a pessoa tem um domínio no discurso, tem um domínio da fala, né? Então, é isso aí que acaba possibilitando essa dominação, que é o perigo que a gente encara, que é você olhar para o sujeito fala qualquer coisa e você só diz amém. Isso é extremamente perigoso, porque você coloca o sujeito acima de uma questão humana, ou seja, a pessoa está acima do bem e do mal. E é aí que surgem, por exemplo, ditadores, como Hitler, Mussolini, né, Vargas, Fidel Castro, enfim. Você tem uma gama de pessoas que exercem um poder autoritário, né, baseado justamente nesse carisma, porque a maneira que convence. E tem muita gente que vai dizer amém mesmo, né? Se a gente for, quando a gente investiga, quando a gente vai estudar como é que se comportava a Alemanha na época do Hitler, é uma coisa completamente hipnótica, praticamente. As pessoas entendiam que aquele sujeito ali ia conduzir eles para uma glória, né? Ainda hoje nós temos casos assim. Você tem essa questão de
essa questão carismática de seguir um líder político e não questionar nenhuma coisa que ele faça, né? E isso a gente pode ampliar isso aí para uma questão de idolatria na música, nas artes de uma maneira geral, que você colocar aquilo ali e ficar completamente alucinado. Ah, aquele sujeito, ou aquela sujeita, vamos dizer assim, é meu ídolo e não abro mão disso, né? Você tem vários casos de pessoas, de ídolos na música, né? Que a pessoa tem um sujeito, né, a pessoa como quase uma santidade. Isso é extremamente perigoso, né? Então, essa dominação carismática parte dali, né? A ideia que o sujeito se locomove, como que o sujeito age de uma maneira que ele vai conseguir controlar as massas, né? E controlar massas é algo extremamente perigoso, porque você pode mandar o sujeito fazer o que ele bem entender, e o sujeito vai acabar cumprindo porque ele não vai achar aquilo ali nenhum absurdo, vai achar que eu estou seguindo ordens de um líder, né? Então, ou seja, essas três dominações, então, a legal, pautada na legalidade, que é o Estado, em aparatos jurídicos, a dominação tradicional, que são crenças, o patriarcalismo é um exemplo, e dominação carismática, principalmente questão de ditadores, né? Que você não questiona a ordem, você simplesmente segue as ordens, né? Você não tem essa ideia de achar que tem alguma coisa errada, tá? Deixa eu ver aqui mais um pouco. Fábio, Oi, Fá. a dominação carismática, ela é dada a partir do ponto de obediência por medo ou obediência por concordar? Em geral, concordar. Em geral, concordar. Por quê? A gente ouviu sempre muita coisa falar assim, que o sujeito tem um carisma, né? Ele consegue controlar as coisas. Mas vem muito disso. Vem porque você concorda com o que ele está falando. O que aquele sujeito está falando, de alguma maneira, te faz sentido. É por isso que quando a gente vai falar que a Alemanha estava completamente cega por conta do Hitler, mas as pessoas estavam concordando com o que ele estava fazendo, né? Não é só questão do medo ali, né? Pouca gente discordava porque entendia que ele estava fazendo aquilo ali era uma coisa que ia trazer a Alemanha para dias de glória, né? As pessoas viam judeus sendo puxados às suas casas, sendo levados para destinos desconhecidos, e o pessoal não se importava com aquilo, né? Viam eles saindo porque entendiam que aquilo ali, ele é um inimigo, né? Depois aquilo ali foi se ampliando, né? Passou a ser considerado adversário comunistas, ciganos, testemunhos de Jeová, deficientes físicos, homossexuais, tudo aquilo ali passou a ser considerado como algo errado, como algo que não deveria acontecer. Então, a ideia do carisma, nesse caso, é muito mais o concordar com a ideia do que do medo, tá? Não que o medo não esteja presente, mas a ideia toda que está aqui é muito mais o concordar, o dizer assim, cara, o que ele está falando faz sentido para mim. Aquilo ali vai fazer. E se a gente for pensar, aquilo ali deu certo, por quê? Porque o Hitler realmente conseguiu transformar a Alemanha numa potência, seja econômica, seja militar. Então aquilo ali faz muito isso. É o que eu costumo falar o seguinte, né? Tem duas maneiras de você estimular o nacionalismo, tá? Esporte, principalmente Copa do Mundo, né? Aqui no Brasil a gente vê que veste a pátria de chuteiras, tal, tudo mais, as pessoas se fantasiam, outros povos também, você movimenta aquilo ali, a questão do esporte, e a outra é uma guerra. Só que as duas coisas têm os dois pesos que precisa acontecer algo para aquilo ali funcionar, que é você vencer. Quantas vezes a gente já não viu que o cara começa a apoiar um esportista, o sujeito fracassa, ele não serve para nada. Isso eu vou te dar alguns exemplos, né? A Daiane dos Santos, ginasta, eu me lembro que é uma questão de 5 minutos de apresentação. Eu me lembro do pessoal parado, confiando que ela ia ganhar o ouro. Ela caiu de bunda no chão. Cara, o pessoal já, eu sabia que eu não deveria confiar, né? Então, o esporte tem muito isso. E a guerra também. A guerra é mais grave ainda, porque, evidentemente, aquilo ali movimentam vidas. Então, se você quiser, sempre isso aí foi uma atitude praticada ao longo da história, se você quiser ter pessoas ao seu favor, inventa uma guerra. Só que é bom vencer. Se você perder, porque é a sua cabeça, né? Isso aí sempre foi uma coisa nesse sentido, porque por isso que a dominação carismática ela é mais volátil. Porque se por acaso a vida daquela pessoa que está concordando com você começa a não funcionar, o cara se volta contra você fácil, fácil, fácil. E aí começa a ser aquela coisa do tipo,
o negacionismo, eu nunca apoiei esse sujeito, né? E por aí vai. Então, ou seja, isso tem muito, tanto que hoje em dia, se você vai na Alemanha, o nazismo é um tabu. A Alemanha procura mais evitar conflito do que querer provocá-los, que eles sabem, a maior parte dos alemães tem uma vergonha do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? O que foi feito. Então, a ideia toda para evitar que aquilo aconteça. Se a gente for ver, a maior parte dos governantes alemães, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, é não entrar em conflito, porque eles sabem o que já aconteceu, né? A gente pega, por exemplo, a primeira-ministra atual, que é a Angela Merkel, ela tem uma visão muito mais pacifista do que belicosa, né? Ela não tenta fazer isso. Por isso que essa coisa do carismático, ele é perigoso, porque o sujeito pode estar por cima no primeiro momento, mas se qualquer coisa que aconteça, o cara muda de ideia rapidinho, rapidinho. Tá tranquilo? Entendi. Beleza. Bom, e aí para fechar essa questão da dominação, tem o que se chama de violência legítima, que o Weber vai chamar. Que é o quê? É a força policial ou das forças armadas que o Estado tem. O que acontece? A polícia, ela serve ao Estado, né? E à população por tabela. Então, é permitido a ele, se por acaso tiver algum criminoso, é permitido a ele atirar. É permitido a ele abater alguém ou dispersar uma multidão. Isso que ele vai chamar de violência legítima. Porque seria permitido a ele a polícia poder praticar esses atos, claro, até um determinado limite, mas seria permitido a ele fazer isso se por acaso o sujeito desobedecer. Então é permitido, se por acaso você tem lá, o sujeito está roubando alguma coisa, ele está à mão armada. Se o sujeito atira, né, de volta, é permitido ao policial atirar, né, para ele, para poder abatê-lo, se por acaso ele está vendo que a vida dele está ameaçada ou a vida de outras pessoas. Né? Então, por isso que o Weber fala que existe essa violência legítima. Aí que já é, por exemplo, esse contraponto com Marx. Né? O Marx não vai falar isso. O Marx vai falar que aquilo ali é uma violência que não é legítima, que aquilo ali seria uma maneira de oprimir, uma maneira que o Estado tem de oprimir a população. Tá? O Weber já vai dizer que aquilo ali é permitido. Então percebam que mesmo os dois, né, tendo criado as bases da sociologia, eles vão discordar nesse ponto. E, ainda mais uma coisa, eles não são contemporâneos. Marx nasceu em 1818, o Weber é de 1864, ou seja, quando o Marx já era uma pessoa conhecida, já tinha escrito o Manifesto do Partido Comunista e outros escritos mais, o Weber estava nascendo. Eles não são contemporâneos. Quando Marx morreu, Weber ainda era adolescente. Então, ou seja, eles não são contemporâneos, tá? Eles não trocaram informações nesse sentido, tá? Então, ou seja, mas percebam que são duas visões diferentes. Uma do Marx dizendo que o Estado é violento, ele oprime as pessoas, por isso que ele prega até a supressão do Estado, chegando no Estado comunista total, e o Weber falando que não, o Estado tem que existir, essa violência é legítima, porque você tem que evitar que você tenha baderna, você tenha destruição, tá? Enfim, então, ou seja, essa é a maneira que os dois ali vão entender, tá? Maneiras antagônicas. Bom, principais obras do Weber, vou pegar aqui três, mas vou me ater mais à mais conhecida delas, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é a que realmente movimenta o pensamento do Weber. O que acontece? Eu falei para vocês antes no início. O Weber, né, ele tem uma ideia de que pensar o seguinte: por que é que os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra se tornaram potências econômicas, tá, superpoderosas, e por que Portugal, Espanha e Itália não se mantiveram nesse mesmo patamar? Né? O ponto que o Weber vai colocar é a questão religiosa. Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra são países protestantes. Portugal, Espanha e Itália são países católicos. É uma outra lógica de movimentação. Vocês, eu imagino que vocês já devem ter dado já a reforma protestante, né? O que movimenta ali da questão da reforma protestante? Principalmente, que é o que o Weber vai se ater, é a questão relacionada ao trabalho. Existe uma lógica católica que se fala que enriquecer seria errado, né? Seria errado você enriquecer. Você deve ter uma vida mais regrada. Na ótica protestante, não existe nada errado em você
enriquecer, desde que seja mediante o seu trabalho. Então, o que acontece aqui? A questão toda que está presente é que o que o Weber vai identificar é que essas sociedades, como dos Estados Unidos, da Alemanha e da Inglaterra, por ter essa lógica protestante, eles valorizam mais o trabalho do que nos países católicos. Sem contar que nos países católicos, e essa acaba sendo uma diferença também, a questão coletiva está mais presente do que o individual. Tá? Então, principalmente, o Weber ele vai se ater a como que os Estados Unidos se formaram como nação. Se a gente for pegar o ponto principal, os Estados Unidos são uma sociedade muito individualista. Mais do que aqui no Brasil. Aqui nós somos mais coletivos. Exemplos que a gente tem aqui que a gente pode pegar de questão na arte. Né? Se a gente observar um filme, um seriado, um desenho animado dos Estados Unidos, a gente vai observar algumas coisas que a gente vê, por exemplo, uma escola. Né? Primeiro, cada um tem seu armário. Aquilo ali já dá uma individualização que aqui no Brasil nós não temos. Podem até ter escolas nesse sentido, mas não temos essa individualização. É muito mais coletivo, você não tem armários para você guardar seu material. Outra questão, nas escolas americanas, é o aluno que muda de sala e não o professor. Então você tem a sala da história, a sala da matemática, a sala da filosofia, você tem salas ali, a mesma lógica que você emprega na universidade. Né? Na universidade você tem, cada professor, cada matéria tem a sua sala específica, você que se desloca. Por isso que é permitido você não ter sempre a mesma turma. Tá? Então, por isso que a gente vê em filmes, em seriados, aquela movimentação constante de pessoas nos corredores dos colégios americanos. Porque a pessoa vai se movimentando. Então, você vai ter a turma da história, a turma da matemática, a turma de linguagens, a turma da geografia, né? Então, isso dá um individualismo. E uma outra questão, que vocês vão perceber que é a mesma coisa, mas são lógicas diferentes porque empregam, que é o uso do uniforme. Nos Estados Unidos, não se tem uniforme nas escolas, mas aqui no Brasil é praticamente uma regra. Mas são afirmações diferentes, são argumentações diferentes do porquê que faz isso. Nos Estados Unidos, entende-se de que você não usa uniforme porque cada um é um indivíduo. Então, por isso que você tem que usar qualquer roupa. Então, você usa a roupa que fosse a sua escolha. Na questão aqui no Brasil, o uso do uniforme é justamente ao contrário. É para não deixar ninguém ser mais do que o outro. Então, em vez de ter alguém que vai usar uma roupa da Nike, né, uma camiseta da Nike, ou uma blusa da Elos, ou qualquer coisa, roupa mais cara, né, você padroniza todo mundo, porque todo mundo é uma coisa só. Então, o uso do uniforme aqui no Brasil vai ser encarado de uma maneira completamente diferente dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, lá você tem uma coisa que isso aparece bastante em filmes americanos, que é o que se chama de self-made man. Não sei se vocês já ouviram falar do termo. Que traduzindo literalmente é o homem que se faz por si próprio. Né? Ou no caso, o indivíduo que faz por si próprio. Então, o que é esse self-made man? Né? É o sujeito que, em teoria, se fez sozinho, conseguiu sua fortuna sozinho. Exemplos que a gente tem lá nos Estados Unidos. Walt Disney, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Thomas Edison, né, Howard Hughes, ou seja, são pessoas que têm uma valorização muito grande, eles valorizam muito isso, né? Essa ideia do sujeito que conseguiu fazer a sua fortuna sozinho, ele conseguiu desafiar os obstáculos e tudo mais para poder conseguir o seu objetivo, que é enriquecer. Por quê? O entendimento da ética protestante de que é apenas com o trabalho que você vai conseguir o seu futuro, né? Aqui no Brasil, nós até temos exemplos de self-made man, né? Alguém consegue chutar um sujeito que conseguiu enriquecer sozinho? Bem conhecido até, o sujeito. Já idoso, mas talvez para mim é o maior exemplo que você tem aqui de self-made man, que a gente pode chegar mais perto desse dos americanos. O sujeito que conseguiu fazer a fortuna superando desafios, tal, tudo mais, e construir um império. Alguém consegue chutar? Não? Silvio Santos. O que acontece?
Silvio Santos, hoje, evidentemente, ele é questionado por questão de opiniões que ele vai colocando, muitas vezes machista, homofóbica, enfim. Então a gente fala que é por conta da idade, mas, enfim. Mas o ponto principal que está aqui é que o Silvio Santos seria esse grande nome, assim, vamos dizer assim, self-made man aqui no Brasil. Porque se você pega a trajetória dele, é um sujeito que nasceu pobre, filho de imigrantes gregos judeus, né, o Silvio Santos é judeu, que aos 15 anos de idade, ele teve uma ideia que foi a seguinte: em 1945, quando ele tinha 15 anos, foi quando caiu o regime do Estado Novo do Vargas. Então você voltou a ter democracia no Brasil com as eleições daquele ano. E todo mundo começou a ter títulos de eleitor, coisa que ninguém tinha há muitos anos, né? Silvio Santos começou a vender na Barca Rio-Niterói aquele plásticozinho para você colocar o título de eleitor. Foi a primeira coisa que ele começou a vender na vida. Ele começou como camelô, né? Dali, cresceu, chegou à idade adulta, venceu a disputa no Rádio Nacional de Comunicação, né, para ser o locutor da Rádio Nacional, que é a principal rádio do Brasil naquele momento, né? Venceu, por exemplo, o Chico Anísio, do humorista, né? E aí ele começou a se fazer. Criou o Baú da Felicidade com o Manuel da Nóbrega, o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que é o protagonista da Praça é Nossa, né? Criou o Baú da Felicidade. Basicamente, que é o quê? Um carnê, você vai juntando, você ganhava prêmios. Aquilo ali começou a crescer. Ele começou a virar um comunicador, de repente teve um programa na TV Tupi, da TV Tupi foi da TV Globo, ele já foi funcionário da TV Globo, Silvio Santos, até chegar em 1980, quando a TV Tupi acabou, ele conseguiu concessão do canal e criou o SBT. Então, ou seja, ele foi formando um império, né? E sempre o nome dele relacionado. Hoje, evidentemente, torto é direito, muitas vezes grosseira, né? Mas não tem como negar a maneira de como ele se construiu. Então, se a gente for pegar exemplo de alguém que se fez sozinho, entre aspas, aqui no Brasil seria o Silvio Santos. Mas se você pega lá nos Estados Unidos, é uma infinidade de exemplos que a gente tem. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é, isso são exemplos que deram certo. Muita gente que tentou fazer isso ficou pelo caminho. Então são histórias que, evidentemente, a gente não conhece porque não se tornaram conhecidas. Mas muita gente tentou fazer o caminho e desistiu. Tem um filme que eu posso indicar para vocês sobre o Walt Disney, talvez alguém tenha visto, não sei se ainda está no catálogo do Netflix, do Netflix, que é Walt antes de Mickey, que ele fala o seguinte, ele vai contando toda a trajetória do Walt Disney, desde a infância, pobre, até ele criar o Mickey Mouse. Cara, ele vai tomando porrada. Ele vai tomando. Você só fica tranquilo, ele abre falência, ele é traído, um amigo dele rouba a ideia dele antes do Mickey. Você só fica assim, cara, sabe que no final ele vai se dar bem. Vai ser criado o Império da Disney, né? Mas até lá, sinceramente, vai dando uma angústia de saber que, cara, não é possível. O que acontece com esse homem que ele vai dar uma reviravolta tão grande? Mas é exatamente esse tipo de história que se valoriza. Por quê? É a ideia que está presente nessa ética protestante. É o trabalho. É o trabalho que você vai conseguir de forma individual, você vai crescendo, persistente, até você conseguir aquilo ali. Até você conseguir seu objetivo. E construir o que é esse império, né? Você pega a trajetória, a biografia do Steve Jobs, fez a Apple, Bill Gates com a Microsoft, Mark Zuckerberg com o Facebook, é muito parecido nesse sentido. Né? Bill Gates, ele faz fortuna dormindo. Porque enquanto ele está dormindo nos Estados Unidos, do outro lado do planeta estão vendendo produtos dele. Então, ou seja, ele consegue fazer muita coisa. Né? Então, essa construção dessa fortuna vai muito disso. Você valoriza isso, né, nessa questão do trabalho. Né? Somente com o trabalho que você vai ganhar. E está presente também nessa ótica protestante, principalmente numa questão calvinista, que é a ideia da predestinação. O que Calvino pregava, João Calvino pregava? Né? A ideia é que todos nós nascemos já predestinados a, quando morrer, a ir para o céu ou ir para o inferno. Mas vai depender de como que você vai se comportar na questão do trabalho. Se você for uma pessoa preguiçosa, você não vai conseguir as coisas, mas se você for
extremamente voluntarioso, você vai conseguir seu objetivo. E é isso que está presente nessa ótica calvinista, né, que que serão os presbiterianos atuais, uma parte deles, uma parte dos calvinistas são a igreja presbiteriana, que é essa ideia da predestinação e principalmente essa coisa do eleito. É por isso que nos Estados Unidos você tem esse imaginário coletivo dentro dos americanos que eles são o povo escolhido de Deus para guiar a humanidade ao sucesso. É por isso que aparece nos filmes, sempre quando tem uma invasão alienígena ou qualquer coisa do tipo, é sempre o americano no foco da parada. Porque exatamente existe essa ideia, assim, um chamado destino manifesto, presente desde o século XIX. Por isso que eles se expandiram, a marcha para o oeste. Então, o que o ali está presente, né? É a lógica de entender que nós somos os eleitos de Deus. Então, por isso, cabe a nós guiar a humanidade. Né? Isso aí está presente, isso é um imaginário que está presente dentro dos Estados Unidos. A formação da nação americana é pautado nisso. Né? Assim como nós também temos esse imaginário coletivo aqui no Brasil, de dizer que Deus é brasileiro. Né? A ideia de que você tem uma natureza exuberante aqui no Brasil, né, que nós não temos catástrofes como terremotos, maremotos, vulcões, né, furacões, tá? Tá dentro desse imaginário, de falar que não, nós estamos protegidos, né? Deus ora por nós. Isso aí cada povo vai escolhendo o seu, né? Nos Estados Unidos seria esse, são os eleitos que vão guiar a humanidade ao sucesso. E aqui que nós temos uma natureza que nos protege, né? Apesar de tudo que possamos fazer, o Brasil vai ser protegido por conta da sua natureza exuberante. Tá? Isso já vem desde o século XIX, isso aí vai sendo construído. Se a gente pegar o hino do Brasil, ele parece bastante a ideia da natureza. O hino do Brasil é um hino praticamente pacifista, né? Somente na parte final dele que se é que a justiça clava forte, verás que o filho do teu faz a luta. Essa é a parte mais forte que tem do hino. Né? Então, ele tem essa questão. Tá? Isso aí aparece bastante, aparece muito presente. É por isso que eu costumo falar o seguinte, tem muita gente que fala assim, quando o Brasil for igual aos Estados Unidos. Cara, o Brasil não será igual aos Estados Unidos por um motivo básico. Tá? Ele teria que mudar toda a lógica que ele foi construído até hoje. Porque a lógica que nós estamos pautando, mesmo que agora o catolicismo esteja mais fraco no Brasil, ainda nós estamos presentes numa lógica católica, que é o quê? Hierarquia. Tá? Nós temos uma lógica católica que nos remete a essa questão de ter uma hierarquia, né? De como que nós vamos seguir aquilo ali. Então, você teria que mudar totalmente essa questão para a gente poder mudar nosso pensamento, tá? Para nós termos uma ideia mais lógica para ficar parecido com o são dos Estados Unidos, tá? Então, essa é a ética protestante, então, que ele fala no livro, que é a ideia de você ter essa condução do trabalho de uma forma ética, uma forma respeitosa, tá? Então, ou seja, isso aí está presente, ele faz essa obra em 1904, ou seja, está bem num período pré-Primeira Guerra Mundial, que as potências estão se movimentando, que vai culminar no conflito, né? No conflito mais violento, tá? Que vai ser a Primeira Guerra Mundial. Bom, a outra obra dele, que é A Política como Vocação, que aí ele vai abordar essa questão de como que a política funcionou no mundo ocidental. Aí que vão entrar a questão da dominação, do conceito do domínio que ele falou. Tá? Então aí vai entrar essa questão da dominação tradicional, a dominação carismática, a dominação legal. Né? Ele vai estudar aquilo ali. O que é essa política? Né? Essa política como vocação que ele vai falar no livro. É uma ideia de falar que existem maneiras de como você entra na política. Né? O Weber ele vai ter uma visão um pouco romanceada dessa questão política. Por quê? Ele vai dizer que tem gente que entra para a política porque não tem outro meio de sustentação e ele acaba entrando para poder fazer dinheiro, para poder ganhar um salário como político, e tem outros que vão entrar simplesmente para poder viver da política, porque o cara é político, ele gosta da política, de fazer política. Então, o que ocorre aqui entre os dois? O que ocorre aqui entre os dois casos?
Enquanto um vive da política, o outro vive pela política. São conceitos diferentes. Enquanto um vai viver pela política para poder ganhar um salário como político, o outro vai entender que você não precisa, você ter outros ganhos, você apenas vai fazer a sua contribuição, tá? Sua contribuição efetiva. Então, lógico, você vai ter essa configuração, essa configuração aqui vai estar presente. Mas, ao mesmo tempo, ele não entra no demérito que a pessoa está roubando. Não, ele coloca como se os dois casos que a pessoa está presente é para fazer para fazer algo positivo, tá? Então, ou seja, os que vivem da política, né, seriam até melhores do que os que vivem para a política. Então, o que acontece? O cara que vive para a política é um sujeito que não precisa enriquecer. Então, teoricamente, ele não precisaria nem desviar nada, desviar verba, não fazer nada. Ele teria a sua condição ali já pronta. Então, o que ocorre? O ponto principal aqui é como que ele vai entender, nesse momento, como que se faz política. Por isso que ele fala que é como vocação, né? Que você teria uma vocação, você estaria predisposto a poder acompanhar essa nova função, né? Vamos dizer assim. Então, ou seja, aí vai esbarrar nessa questão da ética. Ética que nós já falamos aqui, a ideia do Aristóteles, mas que continua. Essa ética de você ser virtuoso. Então, ele vai definir duas maneiras, né? Você tem uma ética das últimas finalidades, que vai ser crenças que você julga irrenunciáveis, que é o quê? Se você tem uma finalidade de entrar para a política para fazer um bem comum, então você não pode renunciar de forma nenhuma que você vai desviar a verba de alguma forma. Você não vai ser cooptado, tá? A outra ética é a ética de responsabilidade, ou seja, essa sim que ele fala que é uma vocação. Então, ou seja, se você tem uma ideia de uma finalidade para fazer, você também tem uma ideia de responsabilidade. O que é essa responsabilidade? A partir do momento que você está comandando uma cidade, um estado, uma nação, você tem responsabilidades ali com todos os cidadãos. Então, você tem que fazer de uma maneira que aquilo ali não seja afetado, tá? Que aquilo ali seja de uma forma boa para todos, né? Fazer um bem comum para todos. Mesmo que nem todo mundo seja beneficiado, mas de alguma maneira você vai fazer o bem que seja para a maioria, tá? Então, ou seja, eles não têm esse contraste absoluto porque eles são suplementares, na verdade, né? O suplemento que você vai ter é você ter, evidentemente, você fazer uma política por vocação, por uma questão de finalidade, e ter também uma responsabilidade, porque a partir do momento que você tem um cargo público, você tem que fazer aquilo ali acontecer, né? Até porque você tem dispositivos legais que possam até tirá-lo, tá? A última obra dele é Economia e Sociedade, que aí ele vai ter os escritos de como que a sociedade vai se movimentar nesse sentido, tá? Como que a sociedade vai se movimentar, como é que ela se movimenta economicamente. Então, ele vai fazer uma distinção entre o que é o direito público e o direito privado, tá? São duas coisas diferentes. O direito público é a gente entender o que é essa questão legal para a sociedade, né? Onde você vai atingir mais pessoas nesse direito público. O direito privado seriam essas particularidades, né? Que aquilo ali pode atender uma determinada função para alguém e para outro não, tá? Então, são casos que a gente vai entendendo. Por isso que o direito, ele permite como é que eu posso dizer? Essas peculiaridades, essas várias interpretações de lei, né? O direito acaba permitindo isso. Porque você pode ter uma lei que pode dizer aquilo ali, mas você tem um outro adendo, né, e outro, que você vai ter uma outra interpretação. E aí que depende dessa questão da lábia do advogado, de como que ele vai conseguir aquilo ali, como que ele vai fazer esse convencimento, né, a um juiz, ao júri, como que ele vai conseguir convencer que o cliente dele tem razão em algum pedido, tá? Então, o que acontece? Essas novas leis que vão sendo construídas, aquilo ali tem que permitir um consenso. Você tem que permitir um consenso para poder aplicá-las.
E aquilo ali mexe com a economia, de como que você vai gerar aquilo ali, né? A gente tem essa ideia de aqui no Brasil falar que tem lei que pega, lei que não pega, né? Na verdade, lei é lei, né? Você pode até não gostar dela, mas é uma maneira que você tem que aplicá-la de alguma forma, né? Você pode dar uma outra interpretação para ela, mas você tem que ter essa aplicação. Então, ou seja, esse direito, né, que nós temos hoje, que é o direito moderno, ele é fruto dessa racionalização, tá? Dessa maneira de como que você conduz na sociedade, como que você conduz os preceitos econômicos que vão movimentar essa sociedade. Então, o que ocorre? Aí ele fecha, essa obra dele, inclusive, essa Economia e Sociedade, ela foi publicada póstumamente. Então, a ideia toda que está presente ali, ele amarra aquilo ali como que uma sociedade, seguindo a sua lógica protestante, né, como que ele se constitui economicamente, como é que ele vai se desenvolver a partir de então. Tá? O outro ponto que a gente pega também, principalmente por causa do Weber, é o seguinte, pautado isso, de como você constitui a sociedade, aquilo ali, como é que aquilo ali vai movimentar, como que as pessoas vão se movimentar. Então, o que ocorre? Essa questão toda de como que a sociedade se movimenta é que vai dizer por que uns países prosperaram em detrimento de outros, né? A gente vai entendendo nesse sentido, né, como é que funciona essa sociedade. Então, esses escritos que ele fez nesse último livro, que é Economia e Sociedade, né, que foi feito póstumamente, eram escritos que ele foi tendo que resolveram compilar para lançar, né? Essa coisa da ética protestante foi tão forte que que o próprio Weber seguiu isso para ele. Uma determinada fase da vida dele, Weber ficou em depressão. Por quê? Ele se casou com uma mulher que trabalhava, era uma feminista na época, primeira grande leva de feministas, e ela trabalhava fora, né? E ele não conseguia emprego de jeito nenhum. E aquilo ali causou uma depressão nele. Porque, seguindo o preceito da ética protestante, você só é útil se você tem trabalho. Como você não tem trabalho, pela sua cabeça você seria um inútil. Então, o Weber pautou muito nisso, né? Ele ficou muito presente nesse sentido de depressão, de um pesar muito grande por não conseguir um trabalho, né? Tanto que depois que ele conseguiu, que realmente a obra dele começou a deslanchar. Mas durante um período da vida dele, pautou isso. Então, percebam que como aquilo ali movimenta também o próprio imaginário da pessoa, né? Como que a pessoa se movimenta nesse sentido, que realmente são escritos que ela acredita, né? Que vão seguir um comando, tá? Uma ideia de mais macro, né? Imaginação, tá? Alguma dúvida, gente? Daqui para a gente ir para a última parte das frases? Tudo tranquilo? Bom, peguei aqui 4 frases do Weber que traduzem parte o pensamento dele, né? Seja nos conceitos-chave, seja nas obras dele. Primeiro, a história ensina-nos que o homem não teria alcançado o possível se muitas vezes não tivesse tentado o impossível. Bom, parece aquelas frases assim que você coloca no WhatsApp, né? Aquelas frases motivadoras, autoajuda, bota um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Parece muito isso. O que ele está querendo falar aqui é a tradução do que ele fala da questão do trabalho, né? Da questão individual. O que ele está falando aqui, quando ele fala, se não tivesse tentado impossível, isso não vai ocorrer nunca. Você consegue fazer daquilo ali, a impossibilidade virar uma possibilidade, né? Nunca teria ocorrido. De fato, é uma frase verdadeira. Parece muito realmente aquela coisa motivacional, mas traduz exatamente o conceito que ele tem com relação ao trabalho, com relação a essa ética protestante, que é individual e é voltada para o trabalho. Você tem que se movimentar para poder atingir um objetivo, né? Você tem que se movimentar, seja estudando, seja trabalhando, você tem que fazer algo para poder alcançar esse objetivo final, né? Aquilo ali é por você, não são os outros que vão fazer, é você que vai movimentar
nesse sentido. Segunda, as pessoas raramente reconhecem as oportunidades da vida porque muitas vezes elas estão disfarçadas de trabalho. Reforça o que ele falou anteriormente. O que ele encara da questão da oportunidade é a ideia de que você tem uma valorização, você tem um trabalho. Se você não consegue esse trabalho, né, se você não tem esse trabalho, você não reconhece essa oportunidade como um trabalho, você deixa passar. Então, sua vida realmente não deslancha por conta disso. São as oportunidades que vão aparecendo para você, que você tem que agarrá-las com unhas e dentes, né? Você poder fazer acontecer. Então, uma frase complementa a outra nessa questão da questão da ética protestante, nessa questão do trabalho, da valorização do trabalho, nessa questão individual do trabalho. Terceira, o poder é toda a chance, seja ela qual for, de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a relutância dos outros. Então, o que é o poder? O que é essa relação de poder? Você impor sua vontade sobre o outro. Então, isso aí vai acontecer muitas vezes, seja Estado, sociedade, seja um relacionamento, que você vai ter um elo mais forte, que a vontade de um sobressai sobre o outro. Aquilo ali é uma coisa de poder. É algo que você está exercendo sobre alguém que você vai seguir aquilo ali. Você vai dizer, se está certo ou está errado. Nesse ponto ali, que ele está querendo dizer é como que você vai acabar obedecendo o sujeito, né? Como que você vai obedecendo porque você entende que aquilo ali tem uma relação de poder. Relações de chefe e empregado, né? Você tem também uma ideia de um exercício de poder que está ocorrendo ali. Claro que existem maneiras de como você fazer, você vai se comportar, mas o poder em geral requer uma obediência. Você só é enquadrado pelo outro se você obedecer, se você se retrair, tá? Então é isso que ele está falando. Então lembrando da questão toda que ele falava de poder, que até assim ele considerava até uma questão de violência ser legítima, se por acaso for aplicado pelo Estado, né? E o último neutro é quem já se decidiu pelo mais forte. Talvez você já tenha ouvido até essa frase em algum momento. A gente quer até falar que neutro é sabão, né? Você tem que ter um lado. A ideia toda que ele está querendo falar da questão da neutralidade é o seguinte: se você não faz nada, né? Se você não toma uma posição por nada, nem para um lado nem para o outro, ficar não tô neutro, quer dizer que você está lavando suas mãos, você tá dando um cheque em branco, praticamente para a pessoa. Então, em outras palavras, você está querendo dizer o seguinte, que, quem ganhar eu vou na onda, né? É isso que acaba aparecendo, tá? Então, quando ele fala que neutro é quem já se decidiu pelo mais forte, é o sujeito que, você não tem uma posição. É óbvio que você pode ter assim, vou ficar neutro nessa questão porque as duas questões podem me prejudicar, né? Mas no fundo, você vai ter alguma posição, né? E muitas vezes é preciso se posicionar de alguma maneira e não ficar apenas neutralidade e falar assim, os dois são ruins ou os dois são bons, né? A ideia toda que está aqui presente, que ele está querendo dizer ser neutro quer dizer o seguinte, você está querendo afirmar que eu vou ficar aqui na minha, enquanto o outro vai se movimentar. Quem for mais poderoso ali, eu vou seguir ele, né? Ele critica essa parte, ele critica essa maneira de agir, porque aquilo ali pode levar você para uma sinuca de bico. Porque a partir do momento que você está afirmando para alguém, né, não está se posicionando, você está dando a opção de que quem ganhar, que pode não ter sido a melhor opção, você acaba levando porque você toma uma atitude de não se meter nesse ponto. Então, ou seja, para ele é necessário que você tomar partido por alguma coisa. Se está errado ou está certo, nesse momento é que pouco importa, mas sim você tem um posicionamento. E aí bate justamente nessa questão individual. Porque se você toma um posicionamento, você também está tendo uma posição individual, porque é a sua opinião, né? Você tá impondo a sua opinião sobre alguém. Então, isso aí é importante a gente ter essa ideia. Então, gente, para resumir tudo, sempre que se tiver alguma questão com relação ao Weber, lembre-se sempre, a ideia de sociedade para ele é indivíduo no coletivo, tá? Sempre pense nisso, sempre
quando for analisar uma questão dele, sempre pense nesse sentido, né? Qual alternativa que seria mais propensa a isso? A questão do trabalho, a questão de uma condução moral, individual. Então, sempre pensem nisso. Se aparecer qualquer questão relacionada ao Weber, sempre pensando nisso, é do indivíduo para o coletivo. É o que a gente vai ver diferente quando a gente for pegar o Durkheim. Durkheim já vai ter a ideia de coletivo que forma um indivíduo. Né? São as ideias coletivas que vão formar um indivíduo. Então, sempre se apegar nisso. Então, só recapitulando, conceito do Weber, ação social. A ação social é uma ação feita por duas pessoas, pelo menos, que vai movimentar a sociedade. Você tem que ter uma interação ali. Simplesmente você está parado num lugar, não faz uma ação. Tá? Segundo, questão de dominação. Pode ser em três tipos. A ação legal, né, que é a ação pautada em leis, a ação tradicional, que é pautada em valores, e a ação carismática, que é pautado na retórica de alguém. Você segue a retórica de alguém, segue o discurso de alguém, porque aquilo ali faz sentido para você, tá? Que aquilo ali você vai seguir. São casos de ditadores, etc. Tá? E, pegando a obra principal dele, que é a ideia da ética protestante, que é a ideia da valorização do trabalho. O que você trabalhar, o que você fizer da sua vida, você vai conseguir o sustento, porque você vai ser, dentro dessa lógica calvinista, essa lógica que você foi escolhido de Deus para ter um sucesso grandioso, tá? Mas depende de você poder chegar a esse sucesso grandioso, pautado nesse trabalho, pautado nessa questão individual. Então, gente, dúvidas, questões, uma coisa? Alô? Tudo bem. Tudo bem? Então tá certo, gente. Então, a partir de agora vai ficar mais esse revezamento entre filosofia e sociologia, tá? Próxima aula vai ser filosofia, a gente vai fechar a antiguidade com as escolas helênicas, e depois, na outra semana, a gente continua vendo sociologia com o fechamento do tripé da sociologia com o Durkheim. Tá certo? Bom fim de semana para vocês. Beijo. Para você também. Falou.